Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje é dia 14 de abril de 2022, uma quinta-feira, amanhã é sexta-feira santa. E eu tô com essa indumentária toda porque há poucos minutos eu cheguei da RDC TV para fazer uma entrevista sobre Páscoa. Para quem não sabe, a RDC é uma emissora de televisão aqui de Porto Alegre que está com programação da melhor qualidade. Quem é daqui, mesmo não sendo porto-alegrense, eu recomendo que acesse esse canal, seja pela net, seja pelo YouTube, seja até pelo próprio Facebook. Eles têm várias mídias e fazem uma programação de excelente qualidade. Não que eu apareça frequentemente lá, né? Mas já que amanhã é feriado, não vai ter Fora de Curva. As pessoas, pelo que eu vi no caminho para a RDC, estão mais preocupadas agora em botar o pé na estrada e ir para algum lugar agradável. E isso explico no final do nosso vídeo o que está acontecendo nessa Páscoa de 2022, que é muito diferente das anteriores. Mas já que nós estamos encerrando essa semana, hoje na quinta-feira, vamos lá para o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, o título do nosso vídeo foi Motivos para crer ou não crer em um futuro melhor. Não é segredo para ninguém que nós vivemos num mundo, num planetinha que tem muitos contrastes. Então, se por um lado nós estamos assistindo essas atrocidades entre Rússia e Ucrânia lá no leste da Europa, tem muita coisa legal acontecendo a despeito disso. E aí eu citei duas experiências, duas iniciativas muito importantes para o nosso futuro. A primeira veio do dono da Amazon, do Jeff Bezos, que além de distribuir produto para tudo que é lugar do mundo, ele tem um projeto de colonização espacial diferente do Elon Musk. O Jeff Bezos é muito focado na questão da eficiência energética na exploração espacial e acredita que a colonização de seres humanos fora do planeta Terra de maior viabilidade não é em outros planetas, mas sim em estações espaciais enormes previamente construídas que gerem a gravidade artificial necessária para nos sentirmos em casa. Essas estações, segundo ele, seriam de porte bastante grande, maiores que uma cidade, talvez do tamanho de um pequeno país, onde cada uma teria certas especialidades em termos produtivos, mas, acima de tudo, sustentabilidade para a vida humana. E a outra questão que eu tratei naquele Fora de Curva de segunda-feira foi uma experiência fantástica feita na Inglaterra, onde pegaram uma mulher de 53 anos, trabalharam com ela em termos de terapia genética e simplesmente rejuvenesceram a pele dela em 3 décadas. Imagina uma senhora de 53 anos, para mim já é um brotinho, já que eu tenho mais que isso, mas num corpinho de 23 anos pelo rejuvenescimento. E nós sabemos, a pele é um órgão. E se eles conseguem fazer isso com esse órgão, pode fazer com outros, coração, pulmão, enfim. A humanidade está sim a caminho de aumento de longevidade e isso é uma questão muito interessante. Também na segunda-feira fiz uma rápida revisão da minha análise sobre a inflação de março e averiguei que os preços que mais aumentaram aqui no Brasil não são vinculados à questão internacional a despeito do petróleo, mas sim ainda relacionados com as enchentes no Sudeste e a estiagem no Sul. Basicamente, o que subiu, o que determinou uma inflação elevada de mais de 0,5% no mês passado, foram hortifruti granjeiros. Com isso, eu repetia, Banco Central é besteira subir juros. As causas da nossa inflação ou são globais e alta de juros não vai influenciar nisso, ou são circunstanciais em relação a problemas climáticos nesse caso. Já na terça-feira, a IBGE divulgou os dados de fevereiro do desempenho do setor de serviços aqui no Brasil e mostrou lá um crescimento de 7,4%. Mas como eu falei em várias oportunidades, não dá para prestar muita atenção nessas comparações de indicadores nesse momento, porque está tudo ainda contaminado pelos problemas que nós tivemos em 2020, com os lockdowns, com o fica em casa, que deixou as informações, os dados estatísticos sobre a economia, pelo menos, de ponta cabeça. Tem que comparar sim para ver o que está acontecendo, se cresceu, caiu, mas não muito mais que isso. Só que daí eu resolvi inventar um pouco. O IBGE divulga 2 indicadores a respeito de serviços e depois do comércio. O primeiro indicador é o volume de serviços prestados e o segundo é o faturamento derivado desses serviços. Se eu pego o crescimento de um e comparo o crescimento de outro, eu vejo o quê? Eu vejo se a margem do setor ela está aumentando ou está diminuindo. E aí eu descobri uma coisa muito instigante,
que se vocês acessarem o vídeo dessa última terça-feira, vocês vão ver em gráfico. O setor de serviços no Brasil, com ou sem pandemia, vem mostrando um fenômeno que eu chamo de redução de margem operacional. Cada vez mais é mais difícil para os prestadores de serviços manter um padrão de renda. Isso é demonstrado porque o crescimento do faturamento dessas empresas que prestam serviços vem sendo sempre ou quase sempre inferior à inflação brasileira. Então, se os ganhos são inferiores à inflação, evidentemente é uma perda relativa de poder de compra. Tem que fazer mais esforço para ganhar o mesmo dinheiro. E isso é preocupante, mas também faz parte da competitividade do setor. Então, quem empreende no setor de serviços deve sim ficar de olho de maneira mais meticulosa no seu desempenho financeiro. E na quarta-feira, aí o IBGE divulgou de novo os dados do comércio varejista também de fevereiro, e eu fiz essa mesma comparação. As vendas caíram um pouquinho, ao meu ver, segundo o IBGE cresceram, a gente avalia isso de maneira diferente, eu explico nesse vídeo por que essa diferença, mas o importante é essa comparação de ganho real do varejo nos últimos anos. E aí o resultado no período pós-isolamento social é muito diferente do que nós vimos no setor de serviços. A renda real do lojista, ela vem aumentando. E tem uma explicação simples para isso, apesar dela não ser a coisa mais legal que nós poderíamos falar. A margem média de lucro das empresas do varejo vem aumentando no Brasil nos últimos anos em função da pandemia. Como é que isso acontece? Quando houve os lockdowns, os fechamentos compulsórios, pessoas tiveram que ficar em casa, não podiam trabalhar, as lojas fecharam, só farmácia, supermercado, material de construção e loja de conveniência ficou aberto em termos de varejo. O que aconteceu? Vários empresários, especialmente de pequenos negócios, não conseguiram arcar com os custos de manter funcionário, manter aluguel de loja, pagar imposto se não está faturando, não tinha reserva para isso, que é muito comum. Então, naquele período, nós assistimos um enorme fechamento, um enorme número de falências de estabelecimentos comerciais. E aí, quando liberou geral de novo, as pessoas voltam ao consumo com aquela vontade de recuperar o tempo perdido, tinha menos lojas oferecendo produtos do que antigamente. E se tem menos lojas, a oferta é menor, os preços sobem. Outros assuntos muito importantes de ontem foi uma proposta absurda que a Agência Nacional de Energia Elétrica propôs de aumentar a conta da luz dos brasileiros em mais de 50% nas bandeiras tarifárias amarela e vermelha. Lembrando, essas bandeiras tarifárias acontecem quando há dificuldade no fornecimento de energia elétrica por conta de problemas climáticos, como aconteceu no ano passado e até agora, março, em função dos reservatórios das hidrelétricas estarem muito baixos, e para suprir essa falta de oferta energética, tiveram que lançar mão dessas usinas que usam combustíveis fósseis para gerar eletricidade. O que eu disse sobre isso? O Brasil é um dos países que tem energia mais cara do mundo, e isso não pode ficar assim. Então, essa proposta da ANEEL é uma grande besteira contra a economia do país. E se nós quisermos termos um país mais próspero, a preocupação é o quê? Não aumentar o preço da energia, e sim aumentar a oferta energética, seja por mais hidrelétricas, seja pelo desenvolvimento de outras formas alternativas de energia, como a nuclear, e até mesmo, para quem acredita nisso, energia solar e eólica. Não aumentar preço de uma forma tão absurda como essa que eles propõem. E ainda na quarta-feira, a gente fez uma leve menção à decisão das primeiras ministras da Suécia e da Finlândia de se aliarem à Organização do Tratado do Atlântico Norte em função das ameaças russas. Muito provavelmente, além da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós vamos ser testemunhas vivas de fatos históricos muito importantes naquela região do planeta. Só espero que isso não chegue aqui em nós na América do Sul, especialmente no Brasil, né? Como eu falei no início desse vídeo, eu fui fazer uma entrevista na RDC TV, daqui a pouco eu volto lá para comentar o jornal deles, e saí de casa, não é muito longe, peguei uma série de ruas para me deslocar até lá, e tem uma rua aqui em Porto Alegre que é um dos principais acessos à estrada que vai para o litoral, que é a Rua Ramiro Barcelos. E ela está muito congestionada. Mas congestionada assim de ficar
cerca de 20 minutos parado no trânsito até conseguir pegar um desvio. O que estava acontecendo? Era o povo todo saindo de casa e indo para as praias, indo para o sul do estado, indo para vários lugares, enfim. Preferencialmente aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas ou vão para as praias ou vão para as serras em feriadões. Mas estava assim um movimento muito maior do que o padrão, e aí o cabeça de planilha começou a refletir, lembrar de algumas coisas. Por exemplo, a associação aqui do Rio Grande do Sul, chamada Associação Gaúcha de Supermercados, fez uma estimativa alguns meses atrás de que o Estado iria consumir no varejo cerca de 8 toneladas de ovos de Páscoa. A nova estimativa deles é que vai chegar a 6 toneladas apenas. Será que estamos frente a uma crise? Não, pessoal, não é frente a uma crise. Nós fizemos essa semana aquela análise do varejo e observamos que se caiu, caiu muito pouco, se cresceu, cresceu muito pouco. Ou seja, o consumo nesse momento está até estável, mesmo com essas altas recorrentes da taxa de juros feitas pelo Banco Central. Mas nem vou falar mais sobre isso. Mas o fato é que, sim, o consumo está estável, porém ele está mudando de foco. Vamos pensar o seguinte: onde que está concentrada a inflação aqui no Brasil? Alimentos e combustível. Mais alimentos. Qual foi a restrição que nós tivemos nos últimos anos para curtir nossas férias, nossos feriados? Tínhamos que ficar em casa, não podíamos sair por aí visitando pessoas ou até aglomerando. Tem gente que gosta disso, eu detesto. E aí, o que aconteceu? Agora o Brasil vive um momento ou de encerramento da pandemia, ou pelo menos de uma pausa bastante consistente. As pessoas estão com saudade de voltar a viver. E aí, ao invés das pessoas ficarem em casa na Páscoa, enchendo o bucho de chocolate e bacalhau, elas preferiram fazer outras coisas. Uma coisa muito simples, supérflua, é voltar a viver, voltar a lidar com as pessoas, voltar a ver gente bonita, voltar a ver vitrine. Então, gente, o que eu vou dizer para vocês? Se caiu o consumo de chocolate, caiu o consumo de produtos específicos de Páscoa, isso aí não significa ainda um processo de crise, um processo de recessão, e sim uma mudança de preferência para turismo e para coisas que o nosso consumo estava reprimido. Ir num barzinho, tomar alguma coisa, comprar um presente, entregar para uma pessoa, confraternizar em festas, enfim. O foco dessa Páscoa é outro, e isso é muito bom. A sociedade brasileira está voltando à vida. Lembrando bem, esse é o primeiro feriado, dentre muitos outros feriados e períodos de férias, que as pessoas podem sair mais à vontade, sem um medo muito grande de pegar o tal do coronga. E é isso que explica o atual momento. E agora, saindo dessas questões mais econômicas, vão para a parte mais esperada, pelo menos por muitos, do nosso fora de curva, que depois do resumão semanal a gente acha um tempinho para ver algumas crônicas do que está acontecendo no Brasil e ao redor do mundo. E em primeiro lugar, eu não posso deixar de comentar sobre isso, parece que os marcianos estão nos atacando. Se não forem de Marte, deve ser de outro lugar aí do universo. Lá no Alasca, alguns dias atrás, apareceu uma coisa que em princípio parecia uma nuvem, mas era uma coisa muito estranha. Era um tubo com tentáculos. Os meteorologistas falaram que isso é um fenômeno que não sei o que é, nem perdi tempo de explicação. São os bichos lá de outro planeta, sem dúvida nenhuma. E aqueles tentáculos são assustadores. Então, gente, vamos ficar de olho no que esses ET vão armar pra gente. O de Varginha parece que controlaram, mas esse aí tá difícil. Que nuvem, ou que nave espacial mais feia é essa? Pelo menos eles poderiam ter melhor gosto, se apresentar mais bonitinhos aqui no planeta Terra, não é? E aí, voltando aqui para o nosso dia a dia do Brasil, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por acaso, a sua idade já permite a aposentadoria, ou você já está aposentado, ou está perto disso? No Canadá, pelo menos algumas pessoas não querem saber de parar de trabalhar. Olha só que coisa interessante. Uma canadense que hoje tem 101 anos, ela simplesmente renovou seu contrato de trabalho até 2025. E a profissão dela não é nada simples. Só para destacar, até 8 anos atrás, já com 90 e muitos anos, ela era a prefeita da cidade dela. Cargo esse que ela ocupou por 36 anos. O nome da mocinha é Hazel McCallion. E aí, depois de encerrar sua atividade política, em 2017, já com 96 anos então, ela foi nomeada como diretora e representante federal
do Conselho de Administração da Autoridade de Aeroportos de Toronto. Ou seja, uma atividade de enorme responsabilidade que tem que estar com a cabeça muito em dia. Gente, isso aí, apesar de ser fofinho, mostra uma nova realidade que nós estamos vivendo no nosso mundo. A idade cada vez vai representar menos na nossa capacidade de trabalho. E vamos prestar atenção nisso. É até interessante ter uma rendinha de aposentadoria, daqui a pouco eu vou ver isso para mim, mas, poxa, parar de exercer uma atividade que me faça interagir com o mundo, com as pessoas, é simplesmente um pedido para se entregar, para querer deixar de existir. Então, quem tiver a oportunidade de se aposentar, claro, se aposente. Mas não para ficar parado, de braços cruzados, numa poltrona ou numa cadeira de balanço, assistindo TV o tempo todo. Tem tanta coisa interessante para fazer nesse mundo, então vamos em frente, gente. E aí vamos sair da nossa amiga lá, canadense, e vamos voltar aqui para o nosso Brasil, com seus próprios problemas, próprios desafios, nos dirigindo à cidade de Passos, que fica no sudoeste de Minas. Lá, alguns dias atrás, um ladrão meio chinelão resolveu roubar a moto de uma moça. E tu acha que ela entregou a moto com medo do cara? Não, ela saiu no tapa, no tabefe com o sujeito, e o sujeito no tabefe com ela tentou jogar a chave da moto pro muro, ele pegou, conseguiu ligar a moto, saiu, ela se jogou na garupa do cara, começou a dar mais tapa, não sei o que, aquela briga toda, acabou fazendo o sujeito cair da motoca, saiu correndo com medo da pessoa que foi defender seu patrimônio. Pelo que eu ouvi falar, não sei se é verdade, o ladrão inicialmente foi preso, mas depois foi solto porque ele foi agredido, tadinho. Quando é, gente? Quando é que a gente vai mudar esse conceito distorcido de justiça? A pessoa defendendo o seu patrimônio tem que passar por isso. Tem que ver o bandido sendo protegido pela justiça, enquanto a gente aqui, não sei se meio fracote, meio covarde, temos que ter medo deles. Está errado isso. Vamos mudar de uma vez esses conceitos malucos que se estabeleceram. Pior que não é só aqui no Brasil. Tem vários lugares do mundo e que tal conceito, tal mentalidade vem prevalecendo e eu não entendo como, não entendo por quê. E aí, voltando lá para a América do Norte, mais especificamente Estados Unidos, onde muitas encrencas inusitadas acontecem, tem um caso médico. Eles gostam muito dessas séries de hospital, então vamos aderir um pouquinho a eles. Tinha uma menina que foi para o ambulatório lá para tirar um cisto, provavelmente um cisto sebáceo, de uma parte do corpo dela. Estava esperando atendimento e viu a médica, queria atender ela, simplesmente fazendo uma consulta no YouTube para ver como tratar aquele cisto. Ela filmou isso, colocou no TikTok e viralizou. Eu vou dizer o seguinte, nesse caso eu vou defender a médica. Eu, como economista, não sou capaz de decorar um número. Mas vendo esse número, sim, eu tenho capacidade de analisar ele e ver o que está acontecendo de uma maneira mais ou menos competente para comunicar para vocês. A médica simplesmente ela estava vendo um caso específico, foi se inteirar, foi ter mais segurança do que deveria fazer, e a questão é a seguinte, ela olhando a maneira como o procedimento é feito, ela sabe ou não sabe fazer com competência? Acredito que sim. Imagina só, existem centenas ou milhares de tipos de cistos que podem atingir uma pessoa. Ela não vai ter tudo isso decorado na cabeça dela, mas se ela tiver acesso à fonte de informação e saber tratar a partir da fonte de informação, ela está completamente correta, ela está agindo com mais segurança do que provavelmente vários outros médicos. Então fica aí meus parabéns para essa doutora, porque ela agiu com a humildade e a competência que deve ser própria de qualquer profissional que age com responsabilidade. E voltando para a América Latina, vamos lá para a Argentina. Apesar da inflação lá tá batendo recordes, existem coisas mais inusitadas que isso no país dos hermanos. Uma senhora que mora em Corrientes foi correndo para a polícia completamente apavorada, dizendo que o filhinho dela, de 3 anos de idade, tinha sido sequestrado por duendes. Será que foi mesmo? Depois o menino apareceu, deu alguma explicação e ficou tudo por isso mesmo. Mas, sequestrado por duendes, olha, nós vimos há poucos instantes aquela nave feia ou aquela nuvem horrorosa
que parece ser uma nave, por que então a gente não vai duvidar da história dessa Argentina? Será que os duendes realmente existem? Será que nós temos aqui na Terra universos paralelos e de vez em quando nós enxergamos algumas assombrações? Sei lá, mas o fato é que se aparecer uma dessas coisas aqui perto de mim, rapidinho eu vou dar no pé. Eu não vou ficar encarando esses duendes aí. Eles são muito arteiros e fazem, segundo as histórias, muita sacanagem com a gente. E agora, antes de encerrar o Fora de Curva, nada mais apropriado pela data que nós estamos de falar sobre a Páscoa. Um ovo de chocolate. Opa, será que o ovo precisa ser de chocolate mesmo? Ou pode ser um ovo de galinha, um ovo de avestruz? Ah, peraí, isso aí tem muito colesterol. Vamos tentar inovar, ser criativo? Bom, talvez isso dê muito trabalho, mas teve um italiano, um chefe italiano, que fez uma coisa que eu faço questão de experimentar. Ao invés de fazer aquele ovo de chocolate doce, enjoativo, ele resolveu fazer esse ovoide não com cacau, mas sim, como é bom italiano, com queijo e salame. E o ovo que ele está vendendo lá numa queijaria pesa 1,5 kg e custa em torno de R$ 150. Para 1,5 kg de queijo e salame até que não está muito caro, né? Eu seguramente, quando for para a Itália, espero ter a oportunidade de conhecer esse país. Primeira coisa que eu vou fazer é ir na cageria do Vale de Giano para comprar esse ovo de queijo e salame. E um bom apetite para todos vocês. Aproveitem muito bem essa Páscoa de 2022, que é diferente de todas as outras, porque nos últimos 2 anos nós estávamos presos em casa, agora nós podemos interagir, podemos festejar. Não sei se a pandemia acabou, é uma pausa, mas já que estamos, por enquanto, livres da máscara, vão aproveitar e curtir muito esse feriado. Então, uma excelente Páscoa para cada um de vocês. E não vou esquecer de falar, se vocês gostaram desse vídeo do Fora de Curva, por favor, botão no like, não se esqueçam de compartilhar esse material com a sua rede de contatos e se inscrevam aqui no nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, até breve, tchau e um forte abraço a todos.